A oração diária. Vamos para a oração diária. Deus Todo-Poderoso, desejamos te temer na medida certa e por isso aqui estamos para pedir o teu auxílio. Não queremos atrapalhar os teus planos por não estarmos sob a tua direção. E o nome de Jesus, chegarmos diante de ti para buscar e receber a preparação necessária. É incorreto fazer aquilo que julgamos certo, mesmo que aparentemente a tua obra sofra algum prejuízo. Uzar tomou uma decisão achando que o carro de boi tombaria e assim a arca do Senhor quebraria. Lê do engano, pois a tua obra jamais será destruída, independentemente de qualquer coisa. Por isso, se os obreiros tropeçarem, a tua vontade será feita. Toma, tu tens dito. Como tu tens dito, não mesmo os grandes impérios do mundo, assírio, babilônico, medo-persa, romano, conseguiram calar a tua boca. E não haverá quem faça isso. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos despertar nesta manhã, pois sabemos que a gente desperta todos os dias porque há um despertar da parte do Senhor. Poucos são aqueles que olham para ti e dizem, Senhor, obrigado. É algo tão pequeno, né? Mas pouco diz, Senhor, obrigado por despertar. Nós te agradecemos hoje e pedimos, Senhor, a tua direção para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade sem engano, sem dolo. Porque quando não estamos na direção do Senhor, nada flui, nada prospera. Então, para estarmos prosperando em tua presença, naquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, é necessário, Senhor, entender se estamos ou não no caminho certo, na ordenança do reino. Ele estava sendo usado para levar os carros de boi, levando a arca do Senhor. Mas um determinado momento, ele percebeu que os bois tropeçavam, mas com o cuidado e o zelo que ele tinha pela arca e por ti, ele colocou a mão na arca para que a arca não caísse. Mas, engano por quê? Há quem possa colocar as mãos amparando a arca do Senhor sobre a humanidade, sobre a terra, sobre os teus propósitos. Há mão humana nenhuma que possa, meu Deus, levantar a mão e fazer algo como Uzar. Uzar, ele pagou um alto preço. Ele pagou com a vida por ousar. E ainda aparentemente, né, o nome dos dois são iguais, né? Uzar e ousar. Ele usou. Ele teve a ousadia de colocar a mão na arca. Mas ele sabia que homem que não estivesse capacitado, colocar as mãos na arca, não poderia colocar, porque certamente seriam fulminados. Não nesta passagem foi Uzar, mas temos a passagem daqueles homens que subiram até o monte e eles colocaram, né, subiram até o monte e eles abriram a arca, mas eles foram advertidos, não cheguem, não se acheguem, é proibido, não se acheguem, não se pode abrir a arca. Não se pode tocar e não se pode abrir a arca. Mas aqueles homens, nós estamos ansiosos para ver o que tem na arca. E eles foram além. Eles desobedeceram a advertência. Eles abriram e ainda chamaram alguns. Se deteve. Mas outros foram afoitos, se colocaram e olharam para dentro e ali, questão de segundo, de minuto, todos estavam estendidos no chão. Vocês acham que é diferente nos dias de hoje? Não podemos tocar na obra de Deus.
Não podemos tocar naquilo que é o propósito do Senhor. Eu relatei em outros vídeos anteriores que eu tenho visto onde eu moro, onde eu contemplo, aonde eu encontro pessoas pagarem um alto preço por tocar na obra de Deus. Tocar na obra de Deus não significa tocar na arca, como usar, ou como aqueles homens que abriram. Não. Tocar é quando a gente intervém. Nós estamos intervindo por algo que é de Deus. Nós sabemos que é de Deus, mas queremos tomar o percurso, queremos tirar para a direita ou para a esquerda. Não podemos tocar naquilo que é do rei. Só se tivermos permissão. Por isso é importante, onde quer que o Senhor quer chegar com com essa advertência. Filho, filha, antes de fazer algo para mim, se apresente. Converse comigo. Pergunte. Senhor, é da tua vontade? É do teu querer? Está nos teus propósitos? Para que não soframos danos nenhum. Usar. Deus, ele não teve misericórdia de usar, não. Ele fulminou, na mesma hora que foi tocada, ele foi fulminado. E Davi temeu, Davi se entristeceu e temeu. Mas olha a parte A e parte B. Quando Uzar tocou na arca, ele foi fulminado e morreu. Mas Davi temeu. Só que Davi tomou uma decisão. Vamos deixar a arca em algum lugar, porque ela não pode prosseguir, para que algo pior não venha a acontecer. Porque você já imaginou se Davi coloca aquela arca em algum lugar onde tivesse uma proporção maior de pessoas e se aglomerasse e tocasse ou abrisse aquela arca? Olha a proporção que seria o estrago na vida dos inocentes. Então, muitas vezes, irmão, é preciso recuar, é preciso dar um passo atrás, tirar o nosso eu, o nosso ego, e ir para os propósitos do Senhor. Porque ao ver Davi, aquele homem fulminado, ele tomou a decisão de colocar a arca na casa de Obed-edom. Mas sabemos qual é a diferença de Uzar e Obed-edom. Quando a arca foi colocada por 3 meses na casa de Obed-edom, no relato da Bíblia, a palavra diz que as plantas, as árvores não cresciam, os animais eram estéreis, a mulher de Obed-edom era estéril. Não paria. Quando aquela arca ficou ali por 3 meses, a mulher ficou grávida, os animais pariram e as árvores cresceram. E Obed-edom, ele teve uma nova vida. Por quê? Porque ali a arca estava reservada. Ela foi colocada pelas mãos dos levitas. Ela foi colocada ali numa ordenância. Até Davi ter entendimento para tirar aquela arca da casa de Obed-edom. Ela foi colocada por 3 meses, ali ela ficou. Ela foi abençoando aquele ambiente, aquele lugar onde ela se encontrava. Mas não foi assim com Uzar. Uzar, ele colheu o pior, a morte. E Obed-edom, ele colheu o melhor. E qual a diferença dessas duas partes, 1 e 2? É que Obed-edom, ele obedeceu, ele fez tudo certo. E Uzar não, ele foi atrevido, ele ousou a tocar, ele sabia que não podia, mas ele foi além. É como na parte do rei, teve um rei, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele foi acender incensário, mas o levita, ele disse, rei, você não pode acender incensário, não é função do rei. E ele, como ele era um rei fluente, ele foi atrevido, ele acendeu. Na parte desse rei, Deus, ele foi misericordioso, porque quando ele acendeu, a mão dele ficou mirrada. A mão dele ficou mirrada e ele viu que a mão dele já não era mais a mesma, estava leprosa.
Mas imediatamente ele diz: ore para que tudo volte, para que estabeleça a minha saúde. E aí o levita, ele orou e a mão do rei foi restaurada. Mas nem sempre isso acontece. Ele tinha ali do lado dele alguém que estava apto a fazer aquela oração e ele ser restaurado. Se você estiver num lugar, em alguma situação, que não tem ninguém para interceder por você, o que será feito de mim e de você? Essa pergunta deixa Jesus ao coração do homem. A posição que você se encontra, ela está favorável a alguém a orar, a clamar, a pedir. E tudo venha se restabelecer ou ser restaurado. Ou você está em condições que ninguém pode interceder, porque aquele que ousar pôr a mão vai ser quebrado, vai ser destruído, ou até mesmo ser morto. Você acha que é diferente nos tempos de hoje? Que Deus mudou. Deus, ele não é mais o mesmo Deus do Velho Testamento, porque no Novo é pela graça. Mas ele acha, você acha que ele aboliu a parte dele, que temos que ser homens obedientes. Não podemos tocar naquilo que ele não permite. Não podemos estar à frente de algo que não é da vontade dele. Mas o nosso ego, não, eu vou e pronto, acabou. É perigoso, meu irmão. É perigoso estar nessa passagem. Por quê? Porque se você estiver na mão do homem, tem Deus para te socorrer. Eu sempre digo isso para mim mesma. Estar na mão do homem ou na mão do maligno, temos Deus para nos socorrer. Mas se você estiver na mão de Deus, não há quem te socorra. Não tem ninguém para interceder. É só você que pode sair dessa condição. Eu e você estivemos numa condição de maldição. Maldição, minha irmã, mas também tem essa maldição? Tem. Porque muitas vezes tocamos em algo e nos tornamos malditos. Por quê? Tem coisas que é maldita. Tem coisas que ele diz, altares que não são nossos. Quer dizer, altares que não são aquele meu, o único meu. Ele diz, é anátema, é maldito. E tem pessoas que eles estão na presença do Senhor, mas eles ousam a entrar em altares malditos, porque ele diz, altares malditos. Ele é maldito, mas você é servo, você é levita, você é profeta. Aí você vai lá e entra no altar maldito, sem autoridade, sem ordenança do céu. O que vai acontecer com você, meu irmão? Você vai sair leproso. Porque ele disse tocar em coisas malditas é como Acã. Onde ele passou com aquela capa cravada de brilhante diamante, tudo se foi se tornando maldito, a tenda dele. E não mudou nos tempos de hoje não, meu irmão. Você que tem obra em tuas mãos, você que é separado para fazer obra, você não pode andar em qualquer lugar, você não pode viver com amizades de cama e mesa. Aquela amizade mais chegada, como se fosse pai e filho, filho e pai. Você não pode. Você tem que ser reservado. Tira o exemplo dos levitas, dos profetas. Onde os levitas eles andavam, onde eles viviam, onde eles eram separados. Eles tinham ordenança, eles tinham proteção divina, eles tinham ordenança de Deus para estar naqueles lugares. Eles não poderiam se casar com mulheres viúvas. Eles não poderiam, tinham que casar com mulheres puras. Porque colheriam maldição. Você acha que mudou nos tempos de hoje? Saiu o Velho Testamento, entrou o Novo e a graça. Agora podemos tudo, o engano teu, não podemos nada. Porque ele diz na palavra, tudo é lícito, mas nem tudo te convém.
Então é preciso se afastar dos altares malditos, porque você vai colher maldição. Você tem que ser kadosh, separados. Você tem um cargo, você é levita, você é profeta. Você tem que ser um homem separado de altares malditos. Amém?